Muito bem, vamos começar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima. Bom, continuação a partir do parágrafo 1499, ainda na parte dos 7 sacramentos. Hoje vamos tentar fazer 2 sacramentos, a unção dos enfermos e o sacramento da ordem. Então, e depois veio do matrimônio. Do matrimônio, que a próxima aula é mais comprida, talvez demore 2 aulas ele. Vamos lá. A unção dos enfermos, ou extrema unção, como era conhecido antes do Concílio Vaticano II, mas passou a ser chamado unção dos enfermos, porque não era apenas para uma extrema unção, mas casos graves, é verdade, mas em casos de cirurgia, que eram graves, mas a pessoa não estava no seu fim, né? Então estava exatamente se preparando para enfrentar a enfermidade. Então o que acontece é que a igreja, através da unção com óleo e da oração dos presbíteros, esse sacramento acontece. É uma oração e ao mesmo tempo a unção. A igreja toda, né, entrega os doentes aos cuidados do Senhor sofredor e glorificado, para que os alivie e os salve. Então, esse sacramento é o sacramento do alívio e da salvação. Do alívio nas dores e na doença, e da salvação quando é a questão da morte. Por isso, esse sacramento, ele dá uma graça especial. Na doença, o homem experimenta a sua impotência, os seus limites e a sua finitude. Parágrafo 1500. Toda doença pode fazer-nos entrever a morte. Qualquer doença pode nos levar a pensar com medo sobre a morte. São as dúvidas da nossa vida. Então, diante dessa realidade árdua, difícil, nós somos colocados à prova. Começamos a entender que temos um fim, somos impotentes diante daquela doença, e às vezes é um vírus tão pequenino, como passamos há poucos anos atrás, né, o Covid, um vírus tão pequeno e que fez um estrago tão grande, né, não só para os que morreram, mas os que ficaram vivos, né? O vírus, os que não pegou, né, meio que enlouqueceu, causou medo, pavor, né, e tantas outras coisas. Essa foi uma outra enfermidade que causou um vírus. Portanto, a enfermidade pode levar a pessoa a uma angústia, parágrafo 1501, a fechar-se sobre si mesma, e às vezes até ao desespero e a revolta contra Deus. Isso que causa a enfermidade. E se é uma doença grave, mais ainda. Se é uma doença que nós não sabemos se pode levar ou não ao fim, toda doença é doença. É uma limitação da nossa saúde, é uma limitação da nossa vida. Ela nos priva de um bem maior, nos causando uma privação desses bens, né? Então, causa o mal mesmo. Por isso é uma enfermidade, é uma doença, é de certa forma para quem sofre um mal. Mas a igreja vê como um outro sentido também. Esse sacramento vem trazer alívio e salvação. Primeiro a salvação e o alívio da alma, mas pode acontecer também a salvação e o alívio do corpo. Nesse sacramento recebemos a graça de Deus para o que nos vai ser melhor. Para isso que serve esse sacramento, receber uma graça especial de Deus para nos dar aquilo que mais precisamos. Portanto, pode tornar a pessoa, né, esse desespero, a revolta contra Deus, fechar-se em si mesmo, a angústia, pode tornar a pessoa também mais madura e ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para voltar-se àquilo que é essencial. E não raro, a doença provoca uma busca de Deus e ao mesmo tempo um retorno a Deus. No meio do desespero e da angústia, só nos sobra uma coisa: voltar para Deus.
Então, voltando para Deus, nosso coração, aquilo que era uma angústia, uma revolta, ao mesmo tempo, um desespero, pode se tornar um caminho privilegiado de conversão e de salvação. Aquilo que num primeiro momento vem como uma dor, pode se causar para nós um sinal do amor de Deus. Parágrafo 1502 diz assim, lá no meio dele, a enfermidade se torna caminho de conversão e o perdão de Deus inaugura uma cura. Por isso o enfermo diante de Deus, ele vive uma realidade que ele não queria e ele começa a dar o valor à vida, a reconhecer o medo da morte e ao mesmo tempo ele implora a cura. Então, na verdade, com humildade ele começa a pedir. E a humildade o torna também não só na realidade da fraqueza, porque ele reconhece a sua fraqueza, a doença o tornou mais fraco, mas nesse reconhecimento, essa humildade, em pedir para o outro que o ajude, que é Deus, em pedir para que o médico e a medicina nos ajude, então com humildade ele se coloca num papel em que na verdade ele cria uma esperança. Então esse sacramento vem trazer alívio e ao mesmo tempo salvação da alma e do corpo, mas é verdade também, vem trazer esperança de uma vida nova ou de uma vida mais longa e vem trazer esperança do perdão do pecado e da glória dos céus. O que Deus vai dar quando dá uma doença? Ninguém sabe. Quantas pessoas já escaparam de doenças graves? Um monte. Quantas pessoas morreram com uma doença simplesinha? Uma simples gripe vira uma pneumonia, uma embolia já era. E era só uma gripe. Mal cuidada, virou uma doença grave, gravíssima. Então o que acontece é que Cristo é o médico verdadeiro. A compaixão de Cristo com os doentes que nós encontramos no Evangelho, Deus visitou o seu povo. E Jesus não só teve poder de curar, e curou a muitos, mas também de perdoar os pecados. Por isso, o seu amor de predileção pelos enfermos nunca cessou. Jesus teve compaixão daqueles que eram ignorantes, daqueles que eram necessitados e daqueles que eram doentes. Jesus teve compaixão de quem precisava. Por isso, a nossa necessidade nos leva até Deus, nos torna humildes e ao mesmo tempo esperançosos de uma graça poderosa. Estive doente e me visitastes. Até Jesus se coloca nas bem-aventuranças e na caridade para com que se faz o outro. Estive doente e fostes me visitar. É verdade que quando Jesus estava na cruz, eram poucos os que estavam ali com ele, mas eram alguns que estavam com ele. E ele vai dizer que os doentes são ele esperando o nosso amor. Ou seja, quando vamos aos doentes, servimos a Cristo, e é Ele que vamos servir. Comovido com tantos sofrimentos, Cristo não apenas se deixa tocar pelos doentes, mas assume as suas misérias. Assumiu na cruz todas as misérias da humanidade. Na cruz, Cristo tomou sobre si todo o peso do mal e tirou o pecado do mundo. Parágrafo 1505 diz assim, lá no final: a enfermidade não é mais do que uma consequência do pecado. Por sua paixão e morte na cruz, Cristo deu um novo sentido ao sofrimento, que doravante pode configurar-nos com Cristo e unir-nos à sua paixão redentora. Ou seja, o sofrimento faz parte da vida presente e não tem como escapar. De um jeito ou de outro, ele chegará até nós. Seja quando vemos alguém que amamos sofrer, seja quando nós sofremos e alguém que nos ama sofrer junto conosco. Porque isso faz o sofrimento. Também une duas pessoas. Por isso esse sacramento vem trazer Cristo, vem dar a unção ao qual a pessoa precisa. Curai os enfermos foi o mandato de Nosso Senhor aos apóstolos. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem e expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos. Marcos 6, 12 e 13. Então o que acontece é que Jesus vem curar os enfermos. Mas como pode nos curar? Por esse sacramento recebemos Cristo também.
né? Algumas pessoas têm um carisma especial para curar, né? Deus deu uma graça especial, né? Quantos foram alguns santos e foram curados, ficaram curados de graves males, né? Santo Antônio, São Francisco, em vida, Santo Amaro, em vida conseguiram curar muitas pessoas. Eles curaram? Não. A confiança que tinham em Deus e o amor que tinham por Deus e a compaixão que sentiram das pessoas doentes deu, através da intercessão desses grandes santos, uma graça especial para aqueles que estavam doentes. Mas aqui o sacramento, ele não tem só esse poder de curar, por isso aliviar o sofrimento, mas também, né, de perdoar e de salvar, levar a alma também aos céus, levar a alma também ao perdão, levar a alma também à esperança da cura daquela doença. Então, o que vem dar a esse sacramento, a alma, é uma força especial, que por causa da doença, da dor, da fraqueza e debilidade, não temos. Então, ele vem dar, consolar aquilo que precisamos. As pessoas tinham medo antigamente de receber, porque primeiro que o nome era extrema unção, e aí a pessoa estava morrendo no hospital, morrendo em casa, aí chegava o padre de preto, pronto, já caía desfalecido. Agora acabou a vida, o padre veio aqui despedir, veio me colocar no caixão, né? Na verdade, o padre veio dar um alívio, porque com esse sacramento, unido a ele, a pessoa também recebia outros 2 sacramentos. O padre, quando vai dar a unção dos enfermos, e a pessoa está em sã consciência, ela pode se confessar primeiro. Primeiro ela se confessa, são perdoados os seus pecados. Depois ela recebe a unção dos enfermos. E por fim, ela recebe o viático, que é a Eucaristia, comunhão aos doentes. Então, no final das contas, quando o padre dá a unção dos enfermos, ele não leva um sacramento. São 3 os sacramentos. Lembram-se que quando nós começamos a parte dos sacramentos, o que nos inicia na vida cristã é o batismo. O batismo nos coloca na vida de Cristo. O crisma, a Santa Crisma, nos leva ao conhecimento de Cristo, à adesão à vontade dele. E a comunhão é recebê-lo. Então a gente tem uma vida nova em Cristo, conhece os mistérios do amor de Cristo numa vida madura e sincera, através do sacramento da Crisma, e por fim a comunhão, que é o que nos une. Se a iniciação é levar até a comunhão, também começa uma outra iniciação do perdão e até talvez para a vida eterna, porque começa com a confissão, o reconhecimento das misérias. O batismo limpava do pecado, a confissão limpa do pecado, a crisma da consciência daquela vida cristã que ele deve ter. Os santos olhos dos enfermos dá à pessoa uma nova vida em Cristo, a esperança de conhecer mais a Cristo e de se configurar a Ele na mesma paixão, porque Cristo sofreu na cruz. E o que acontece com o enfermo é que ele está imitando Cristo naquele momento, porque ele sofre como Cristo sofreu. Não é o mesmo sofrimento, é claro, mas é uma adesão ao sofrimento de Cristo. Ele sofreu por amor a nós. Nós também sofremos. E por isso, no momento do sofrimento e da dor, somos consolados pela confissão, perdoados. Aderimos à vida de Cristo, agora não com consciência, mas com a dor. E por fim, a Eucaristia, que é o próprio Cristo que se dá a nós como comunhão. Então, o que acontece é que, para receber, né, a unção dos enfermos, né, curai os enfermos, o que precisamos é estar doente. Então ninguém quer receber esse sacramento porque ninguém quer ficar doente, mas só tem um jeito de morrer: doente, porque o resto é assassinato e acidente. Então isso aqui é imediato, isso aqui não dá tempo de nada. Mas a morte natural é o sofrimento de uma doença. Ficamos limitados e por isso devemos contar mais com Deus. Por isso, quando estão doentes, diz, né, a 465, o próprio documento da Igreja, né, vai dizer assim, aliás, no próprio Atos dos Apóstolos, né, que vai dizer isso, vai dizer, na Carta de Santiago, no parágrafo 1510, diz assim: alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da Igreja
para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Então a tradição reconheceu esse rito, tanto do perdão, quanto da unção e quanto da comunhão. Recebendo os três, está preparado para qualquer coisa, para continuar sofrendo e padecendo a cruz, para ficar curado e para entregar a própria vida aos céus. Ele está preparado para tudo. Por isso ele dá alívio no meio do sofrimento e da angústia e da dor. Traz esperança ao coração. E esse sacramento, que a igreja crê e confessa que existe, entre esses 7 sacramentos, esse é especial destinado a confortar aqueles que, provados pela enfermidade, esperam receber a unção dos enfermos. O que acontece é que para que o enfermo recobre a saúde, aqui vai dizer, a extrema unção, apesar desta alocução, desse nome, a liturgia jamais deixou de orar ao Senhor, para que o enfermo recobre a saúde, e se tal convier, a sua salvação. Então o que o padre pede para a alma daquela pessoa que está sofrendo, é que Deus dê a ela o que é melhor para ela. Se ainda continuar sofrendo, para depois dar testemunho da fé, se é entregar a própria vida, se é para entregar o amor a Deus, então é o que se pede. Mas isso em doenças graves. Estou com gripe, dá unção dos enfermos? Não, gripe não mata, só se virar pneumonia. Aí pode ser que receba a unção dos enfermos. Então a unção dos enfermos não é como se fosse um remedinho que se toma, mas é um remédio na dose certa à gravidade e à dor da que a pessoa sente. Por isso a confissão, quanto maior a dor e a contrição, mais rápido a gente tem que se confessar. Então, quanto maior o amor por nosso Senhor, mais a gente quer receber a Eucaristia. Quanto maior a nossa dor, mais rápido precisamos receber a unção dos enfermos. Então, a necessidade é que nos faz buscar, e no encontro desse sacramento, nós tocamos Deus. É isso que acontece na nossa vida. Então, vamos ao encontro de Cristo. A unção dos enfermos, portanto, não é um sacramento só daqueles que se encontram à porta da morte, também àquele que está não só em perigo de morte, por motivo de doença, mas debilitado fisicamente e também na velhice. Tá bom? Então, na velhice, como pode morrer? Pode morrer fraquinho, não é nem de doença, é de fraqueza. Então, pode acontecer? Pode. Então, caso recair em doença grave, o que acontece? Quem pode receber? É só aquele que recai em doença grave, aquelas que causam risco à vida da pessoa. É uma doença simples, essa não. A unção dos enfermos, portanto, antes de uma cirurgia de alto risco, também é necessária. Antes da cirurgia de alto risco, pode-se receber também. Quem pode dar unção? O bispo ou o padre. O diácono não pode. Só o bispo e o padre que pode dar. Como se dá essa celebração? Normalmente se lê um trecho, normalmente se confessa, se lê um trechinho da Sagrada Escritura, às vezes do Evangelho, ou do Novo Testamento, ou aquele que achar que o padre ou o bispo achar conveniente, lê um trechinho, faz uma breve liturgia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois pode confessar ou confessar antes disso, uma leitura, uma explicação, um consolo naquele momento de dor e de angústia da pessoa, depois da unção dos enfermos, dizendo a fórmula certa que se diz, Então, por esta santa unção, pela sagrada, então é isso, vai por uma fórmula, tem uma fórmula própria e com óleo, é a unção e mais a oração, desse sacramento. Quais são os efeitos desse sacramento? Dar graça de reconforto. Esse é o efeito do sacramento da unção dos enfermos. Uma graça especial de reconfortar a alma. Alívio e salvação. Alívio na vida presente e salvação na vida futura. Alívio e salvação. E se renova através desse sacramento a confiança e a fé em Deus e fortalece contra as tentações do maligno, a tentação do desânimo e do medo da morte. Porque de verdade vem trazer uma graça especial. A pessoa já está doente,
ela sabe qual é a gravidade da doença. Então, o que ela tem? Medo de morrer. O que vem da unção? Vem colocar você no caixão? Não, vem te dar alívio e salvação. Se é para a morte, te ajudar na salvação. Se é para a vida, te aliviar na dor. Então, por isso que o sacramento é tão importante. Esse sacramento é a união com a paixão de Cristo. Cristo sofreu. Quantas vezes a gente chega no hospital, a pessoa está ali no hospital, e assim, padre, às vezes eu pergunto, está conseguindo rezar? Porque a pessoa está sofrendo tanto, toda hora entra enfermeiro, a cabeça está tão preocupada, às vezes a medicação deixa atordoado, a pessoa não consegue prestar atenção, está aflita, está preocupada com o mundo, com todo mundo ali que está em volta, está cansado de um monte de visita que recebe. Então é um monte de coisas que acontecem. A gente acha que visitar doente é coisa boa, né? Às vezes o doente não aguenta mais visita, ele quer que todo mundo vá embora para ele ficar quieto, né? E aí toda hora que alguém entra no hospital, o que você está sentindo? Ele tem que explicar pela 1000ª vez o que está sentindo. O que o médico disse? Meu Deus do céu, ele não aguenta mais explicar aquilo. Então, de verdade, a gente vai lá só para levar um bombom, dar um abraço. Se não puder comer o bombom, pelo menos levar um presente, né? Então, vai lá, dá um abraço. Olha, estamos todos rezando por você. Tem mais gente querendo te ver ali. Só vim dar um abraço aqui. Pode contar com as minhas orações. E não pergunta nada, vai embora, né? Porque a pessoa não quer lá. Não tem nada para fazer em casa, vai lavar roupa, vai lavar o carro, vai arrumar a cozinha, vai fazer alguma coisa, né? Vai ficar lá molando, coitado do doente, né? E ainda fica lá visitando, fica 2 horas lá em cima, não deixa os parentes que estão embaixo visitar, né? Então, visitar doente é rápido. Se estiver na casa também é rápido, né? Também é tudo coisa rápida. O doente está doente, coitado, ele precisa descansar, repousar. Então, não é ficar visitando, né, toda hora. É ir fazer uma visita propícia, até a visita do padre, a confissão, 2 minutos, a unção dos enfermos com o rito todo, 5, 10 minutos, né? E depois a despedida com a comunhão, mais 1 minuto. Então, dá 11 minutos, né? Então não precisa mais que isso. Eu acho que eu estou exagerando, eu consigo fazer isso com menos tempo. Não sei porquê, né? Então, mas o que acontece é isso, né? Então, é uma visita muito rápida, né? Quantas vezes eu vou na UTI, falo assim, vai visitar a UTI, fala, padre, mas tem que ser rápido. Eu falei, sim, vai ser rápido. Eu entrei, quando a enfermeira virou as costas, já a pessoa, quando está sã, eu consigo confessar. Mas quando ela está entubada, quando está sedada, para não sentir dor, não sofrer, eu só absolvo. Tem a absolvição dos pecados, a unção dos enfermos, rezo uma Ave Maria, porque ela não deu para ouvir o Evangelho, e vou embora. E não dá para fazer mais nada. A pessoa está no estado que ela está ou entubada, ou ela está, já teve casos, né, de unção dos enfermos que eu fui, a pessoa estava em estado terminal, né? Então dá muita dó, né? Um dos que eu fui, a pessoa estava tão inchada que vazava sangue pela boca, pela orelha, pelo nariz, já estava muito mal. Foi eu sair da sala, dei a unção dos enfermos, parece que estava esperando, dei a unção dos enfermos, saí, a enfermeira veio atrás, padre, acabou de falecer. Então às vezes é muito assim, muito rápido. Às vezes Deus permite uma graça dessas, a pessoa espera, parece que receber a unção dos enfermos, porque é alívio e salvação. Porque é alívio e salvação. É isso que vem trazer esse sacramento. Lembra a mulher do Evangelho, hemorroísa, tocou a orla de Nosso Senhor, e aquele pai que a filha estava morrendo, né? Os dois precisavam, né? Porque era caso de morte nos dois casos, né? Um estava doente há muitos anos, 18 anos, mas estava mal, né? Então ousou tocar a orla de Nosso Senhor. E a outra só pela palavra, né? Aliás, Nosso Senhor chegou até lá, tocou na menina, levantou a menina e ela ficou curada, né? Então, o que acontece é que com o contato com Cristo, já temos um consolo, um conforto e um alívio. Por isso, receber esse sacramento é importante. É uma preparação para a última passagem. Se o batismo te prepara para a vida em Cristo, a unção te prepara para a glória do céu. Ou te prepara para continuar enfrentando a cruz de cada dia aqui na terra. Por isso, é sempre necessário, junto a esse sacramento, sempre pode se dar a comunhão. E o que acontece é isso. No parágrafo 1525, para terminar esse sacramento, que é muito simples esse. Assim como os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia constituem uma unidade chamada, né, os sacramentos da iniciação cristã, pode-se dizer que a penitência, a sagrada unção e a Eucaristia, como viático, constitui, quando a vida cristã chega ao seu término, os sacramentos que preparam para a pátria, ou
os sacramentos que consumam uma peregrinação. Se tem o começo da vida cristã, esses sacramentos também podem ser o início da vida eterna e do final da peregrinação na terra. Depois, se tiver alguma dúvida sobre esse sacramento, pode perguntar, tá bom? Sacramento da Ordem, 1536. O sacramento da Ordem, a primeira coisa é isso. O nome já está dizendo ordem. E o que é a ordem? Aquele que está com uma vida ordenada a configurar-se a Cristo. Por isso o sacramento da ordem é dado aos homens que são batizados e que estão preparados e ordenados para levar Cristo ao coração dos outros. Por isso o seminário é um tempo de formação em que ele busca Cristo e, tendo, pode dar aos outros. Por isso que é um tempo tão grande de preparação. Antigamente demorava 10, 12 anos a preparação de um padre. Hoje em dia pode demorar 7, 8, em alguns lugares até mais, 9, 10. Então depende do lugar, né, com mais intensidade ou menos intensidade. Então esse sacramento da ordem, antigamente era constituído, né, no sentido civil, ordem. Quem que tem a ordem? O ordinário do lugar. Quem é o ordinário do lugar? É o prefeito. Quem manda na cidade? O prefeito. Ele é o ordinário. Ele que deveria ter a ordem de cuidar das coisas. Então, quando a igreja tomou esse nome, ordem, foi exatamente por aquele que comanda. Quem que é o padre? Aquele que recebeu o sacramento da ordem, e essa ordem é para comandar uma paróquia, para governar uma paróquia de acordo com a vontade de Cristo, não com a vontade do povo. A voz de Deus a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A única vez que isso daqui deu certo foi quando foi para proclamar Nossa Senhora, Mãe de Deus. Lá no concílio estava tendo uma briga, né? No concílio de Éfeso, uma briga. É mãe de Deus ou não é mãe de Deus? Não, é mãe só de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nasceu, então não pode ser mãe de Deus, porque Deus Pai é incriado, então não pode ser a mãe de Deus. Estava uma briga horrorosa, né? E aí aí durou 1 semana, 2 semanas, 3, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não acabava mais esse concílio e não acabava mais uma resolução, brigas e brigas e brigas. Dizem que depois de umas certas palestras e ordens, deu tudo certo, né? Alguns santos padres da igreja disseram algumas coisas que refutou todas as mentiras, mas dizem as más línguas que foi o povo que já estava cansado de dar comida para os padres e os bispos. Aí começou lá do lado de fora à noite com as velas e gritava Theotokos, Theotokos, batia na porta do castelo. Eles ficavam com medo. Aí o pessoal no seminário a gente brincava, falando assim, pelo amor de Deus, como é que escreve Theotokos? Escrevendo, né? Então a voz do povo é a voz de Deus, né? Foi um dogma feito pelo povo, né? Então na verdade não, né? O que é a ordem, né? A ordem é aquela dada por Deus, é aquilo que ordena a nossa vida a uma vida em Cristo e a uma vida em oração. Por isso que se exige daqueles que se preparam no seminário para o sacramento da ordem, né? Tanto diaconal como sacerdotal. Então, essas são em função do bem da igreja. É verdade que a primeira ordem é a ordem episcopal. Jesus chamou os apóstolos e deu a eles uma ordem. Só que como eles eram poucos, eles conferiram o grau da ordem sacerdotal, que eram os presbíteros, homens mais velhos, presbítero é a palavra velhos. Então deu o sacramento em ligação a eles, aqueles que cooperavam com o seu ministério. Então o sacramento que foi dado é o episcopal. Depois, para ajudar, vieram a ordem sacerdotal ou presbiteral, dos presbíteros. E por fim, nos Atos dos Apóstolos, a gente vê que depois aqueles que ajudavam na mesa, distribuição do alimento e dos bens para as pessoas mais pobres, eram os diáconos. Então os diáconos ajudavam também os presbíteros e o bispo. E o bispo precisava dos presbíteros e dos diáconos para a ordenação. Então normalmente depois se teve assim. Então para chegar ao episcopado precisava passar pelo diaconato, depois de ser provado no seminário, depois do sacerdócio, que todos esses sacramentos não são conferidos a quem quer. Quem pode dar esse sacramento é a igreja. Então, a pessoa fica 7 anos no seminário. Se o bispo falar assim, não tem jeito não, pode mandar embora. Manda embora. Mas ficou 7 anos, tem direito a ser ordenado. Não tem direito, ninguém tem direito.
Desse sacramento ninguém tem direito. A igreja que analisa se a pessoa correspondeu ao amor de Deus, rezou, lutou, fez bem as coisas, obedeceu, né, se humilhou. Então, todas essas coisas, aí sim, aí é dado àqueles que eles percebem que têm o caráter para isso. Então, o sacramento da ordem é dado aos homens que se preparam a Deus, né, se preparam, né, se deixam preparar. Então, essa ordenação, tem como uma ordem. Então, depois são várias ordens que existem na igreja, né, a ordem episcopal, a ordem presbiteral, a ordem diaconal. Depois vieram outras ordens que vieram dentro da igreja, a ordem das virgens, que é a vida religiosa. Depois a ordem, está até aqui, eu só não lembro onde é que está, mas eu acho já. Depois a gente acha, já chega já nessa parte. Então, quando que se dá a ordenação? Primeiro uma preparação, depois a escolha, é feito chamado escrutínios. Então, todas as pessoas que passaram pela formação daquela pessoa vão dar o seu parecer. Olha, ele é bom nisso, mas é ruim naquilo. Ele é bom naquilo, mas é ruim naquele outro. Então, vão dizer nas coisas todas, eles vão ponderar e vão dizer, pode receber ou não? Alguns dizem, não, então não vai receber. Outros dizem, a maioria diz sim, então pode receber. E aí, normalmente, ainda com uma ressalva, olha, você vai ser ordenado, mas você ainda precisa melhorar nisso, nisso e nisso. Porque a sua vida ainda não condiz à ordem, àquilo que Nosso Senhor pede. Então sempre vamos precisar melhorar. E a ordem é exatamente assim. Por isso é designado, né, uma delegação, que são os reitores, os formadores, os professores, que são essa delegação dada pelo bispo para a formação desses homens, né, que vão ser escolhidos para serem. E dois são os momentos. A oração consecratória, que é uma oração própria, que o torna disponível a esse serviço, e a imposição das mãos do bispo. Esses dois gestos é que fazem a ordenação. Imposição das mãos sobre a cabeça. Depois tem a unção das mãos para o serviço. Por isso que quando o padre dá a bênção, não é que a mão dele é melhor que os outros, não. É que a mão foi ungida para que ele leve Cristo ao coração dos outros. E como Cristo vem? Pela cruz. Então, assim, o evangelho de hoje, né? Hoje de manhã, na missa, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A bênção que nos é dada é em forma de cruz. Essa cruz que nos é dada é para a nossa salvação. Por isso, quando termina a missa, a gente fala, nossa, que bênção, recebemos Jesus Cristo, agora estamos prontos. Prontos para quê? Para enfrentar a cruz. Ide em paz, o Senhor nos acompanha. Esse é o sinal da bênção. Então a gente vai para enfrentar com cruz, né, as nossas vidas e imitar Cristo todos os dias. Na ordenação presbiteral se reza, né, oração consecratória e depois a imposição das mãos. Cristo é o único sacerdote. O nosso sacerdote é ligado ao de Cristo. Por isso Jesus vai dizer na última ceia, quando institui os episcopos, né, os padres e os apóstolos, a ordenação sacerdotal e episcopal, né, se é feito ali, na última ceia. Então o que acontece é que Nosso Senhor dá um poder. Isso é meu corpo, tomai e comei, isso é meu sangue, tomai e bebei. Fazei isso em memória de mim. E como se faz isso em memória? Se empresta a voz e as mãos, mas quem faz é Nosso Senhor. Então, na ordenação é a mesma coisa. A unção dos enfermos, quem te dá? É Deus. O padre só põe o óleo na sua testa e nas suas mãos e faz a oração, mas quem te dá a graça? Deus. O batismo, o padre derrama água na sua cabeça, põe o óleo na testa, no peito, né, tem as outras partes do rito do batismo, mas quem te dá o batismo? Deus. No matrimônio, quem confere a união de duas carnes numa só carne, um só coração, uma só alma? Quem une essas duas pessoas? Deus. O padre está lá para assistir, o casal que se une é o único sacramento que não precisa de padre, não precisa de ninguém. O batismo também pode ser que, num caso de gravidade, a gente já viu, até uma pessoa que não é católica se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da igreja, está batizado. Porque o batismo é dado por Deus em necessidade daquela criança, daquela pessoa moribunda que está necessitando daquela graça especial, de se unir a Cristo. No matrimônio, os ministros do matrimônio são os noivos. Aí depois sim, são marido e mulher. Então são os noivos. O padre só assiste. É aquele que preside. Não, quem preside são um casal. O padre só assiste.
é uma assistência no matrimônio. Então, o que acontece na ordem? Na verdade, o ministro faz as vezes do próprio sacerdote Cristo Jesus. Se, na verdade, o ministro se assimila, né, ao sumo sacerdote, por causa da consagração sacerdotal que recebeu, goza de poder de agir pela força do próprio Cristo, que representa, em virtude, a persona ipsius Christi. Só na pessoa de Cristo. O padre não tem poder nenhum, mas em função de que Cristo quis se dar ao povo, através dos sacramentos, o padre é um sinal visível desses, como instrumento dessa graça de Deus. O padre é só um instrumento da graça de Deus para o povo. O que o povo vai buscar é Cristo, não o padre. Busca Cristo. E pelo padre tem aquilo porque se configurou a Cristo, né? Cristo é a origem de todo sacerdote, pois o sacerdote da antiga lei era figura dele também, ao passo que o sacerdote da nova lei age na sua pessoa. Era uma figura daquilo que seria o sacerdócio. Por isso ofereciam sacrifícios. Agora o sacrifício é o Cristo. E o que o padre oferece? O Cristo. Então ele oferece o sacrifício de Cristo. Tanto é que quando ele oferece, termina a consagração, o que ele faz? Ele levanta o cálice, a hóstia, a patena e vai dizer: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nós estamos por Cristo, estamos aqui. Com Cristo nós somos um, né? E em Cristo serviremos aos irmãos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória. Como é que pode honrar a Deus? Com Cristo. Só Ele pode honrar ao Pai. Então, é sempre assim, a gente pode honrar dando ao Pai o próprio Filho, que se deu a nós, para que a gente se oferecesse e se desse ao Pai. Então, esse é o segredo desse grande ministério que é dado, né? São os 3 graus: diaconato, né, sacerdócio, o presbiterato e o episcopado, né, e esses cooperam com os episcopos, cooperam os sacerdotes e os diáconos. E os diáconos também servem à mesa. Então, por isso que os diáconos têm uma função na igreja. Os diáconos podem assistir o matrimônio, batizar, né? Pode fazer esses 2. O padre pode, além desses 2, pode confessar, unção dos enfermos e celebrar a missa. Se o bispo delegar, ele pode crismar. Mas os sacramentos que podem todos é o bispo. Ele pode todos esses e mais a crisma e a ordem. Ele pode ordenar, né, e pode, a não ser o matrimônio que ele pode assistir, né, só assistir. O matrimônio é sempre os noivos que se colocam nesse caminho. Então, a ordenação diaconal, né, é o serviço. A presbiteral é de acordo com a penitência, o sacramento da união com Deus, de um novo retorno a Deus, e do sacramento do amor, que é o próprio Cristo que se dá na Eucaristia. E do episcopo é manter a igreja através da ordem, novos padres, novos cooperadores, para que Cristo chegue a muitos corações. E também o crisma, para que confirme na fé aqueles que querem conhecer a Cristo. Então, o sacramento episcopal, né, da ordem episcopal, exatamente, ele tem o poder sobre todos, né, entre parênteses, o matrimônio, que ele assiste, confere, delega e assina, né, então, mas o bispo é aquele dado como por Cristo ao povo como sucessor dos apóstolos. Então, todo bispo é sucessor dos apóstolos. Ele é membro daquele grupo dos 12 apóstolos, que depois um sai, né, porque não correspondeu, e é colocado outro no seu lugar. Por isso é escolhido. Normalmente, para a ordenação sacerdotal, a pessoa sente a moção e o chamado de Deus. Não que ninguém se roga a vontade de querer. Sente o chamado de Deus. Como se sente o chamado? Uma voz no coração, uma voz na orelha, Deus apareceu. Não. Sente exatamente por causa do amor que sente por Cristo, sente movido a servir Cristo e dar a própria vida. Já a ordenação sacerdotal, a episcopal, essa é dada pela igreja em função da necessidade da igreja. E essa quem escolhe é a igreja. Essa daqui ninguém se roga, ninguém pode fazer. A sacerdotal também já era assim.
mas a episcopal menos ainda. Essa é bem escolhida, é escolhida pela igreja. É feito, né, um escrutínio para ver quem pode e quem não pode. Aqui, né, para terminar, e depois se tiver dúvidas podem falar. Aqui para terminar, São Gregório de Nazianzeno, 1589. Tem uma frase bonita dele aqui. Ele dá uma explicação muito bonita daquele que é o sacerdote. Ele diz assim: é preciso começar a purificar-se antes de purificar os outros. Ele está falando para os padres isso. É preciso ser instruído para poder instruir. É preciso tornar-se luz para iluminar. Aproximar-se de Deus para aproximar dele os outros. Ser santificado para santificar. Conduzir pela mão e aconselhar com perspicácia. Sei muito bem de quem somos ministros, em que nível nos encontramos e quem é aquele para o qual nos dirigimos. Conheço a sublimidade de Deus e a fraqueza do homem, mas também a sua força. Quem é, pois, o sacerdote? É o defensor da verdade, equipara-se aos anjos, glorifica com os arcanjos, leva ao altar celeste as vítimas do sacrifício, partilha o sacerdócio de Cristo, remodela a criatura restabelecendo nela a imagem de Deus, recria para o mundo do alto e para dizer o que há de mais sublime, é divinizado e diviniza. É tão bonito ver aquilo que São João Maria Vianney diz na frase de baixo, mas de forma tão bela também. É o sacerdote que continua a obra da redenção na terra. Se soubéssemos o que é o sacerdote na terra, morreríamos, não de espanto, mas de amor. O sacerdócio é o amor do coração de Jesus. E é por isso que o padre deve se preparar para amar muito Nosso Senhor, porque ele só pode dar o que ele tem. Por isso, a obrigação da oração, por isso a obrigação da formação, por isso a exigência da obediência, por isso é pedido aos sacerdotes muita coisa, porque foi pedido a Cristo tudo, dar a própria vida. E é pedido aos sacerdotes, dar também a própria vida pelos seus, por causa do amor de Cristo. Primeiro Cristo, depois aos outros. Dúvida? Esse aqui todo mundo já sabia. Diga. Porque é dado a unção dos enfermos, porque é ungido a mão do padre. A do diácono não. A ordenação do diácono é oração consecratória e imposição das mãos, de longe. Do padre é oração consecratória, imposição das mãos e unção das mãos. E do bispo a mão já está ungida, então não precisa mais. Então o que eles ungem no bispo? A cabeça. Para que ele seja Cristo cabeça, né, para que se faça como Cristo cabeça da igreja, daquela igreja particular. Então é ungido do bispo a cabeça. Então a oração consacratória, né, é a imposição das mãos, só que a imposição do bispo é diferente, é bonita. Que a imposição da ordenação do bispo não é o bispo que encosta a mão na cabeça dele, porque são 3 os bispos que ordenam. Para ordenar um diácono, só um bispo. Para ordenar um padre, só um bispo. Para ordenar um bispo, 3 bispos precisa. E aí os 3 elevam as mãos, porque é em comum acordo, não é vontade de um bispo, é ordem do Papa e 3 estão em comum. Pensam no mesmo e os 3 fazem outro bispo. Então por isso que precisa de 3 bispos. E o que é colocado na cabeça do bispo é o evangeliário. Coloca na cabeça do bispo o evangelho aberto, em cima da cabeça dele, como se fosse assim, infundir no coração dele as palavras e a vida de Cristo. Então é bonito, que a liturgia é bonita. Por exemplo, diferente a gente vai ver no rito do matrimônio, são vários detalhes também, que isso mostra também como se dá a bênção de Deus através dos gestos. Por exemplo, primeira oração, imposição das mãos, né? Depois, isso diácono. Oração consecratória, imposição das mãos e unção das mãos. Depois do bispo, oração consecratória, unção, elevação das mãos e do evangelho, e depois unção da cabeça.
No matrimônio acontece são vários os detalhes. No batismo, vários os detalhes. Do batismo, né, a gente já viu aqui, no batismo unge o peito para infundir no coração da criança fé, esperança e caridade. Se faz a unção da testa, como no crisma, né, mas é bem leve, é só a unção, é só um sinalzinho da cruz. Depois no crisma, o bispo que vai dar, vai complementar, vai concretizar. Né? Então, tudo isso é dado aos poucos. E esses sinais são os sinais de adesão. Então, são os sinais de adesão. Tudo na vida tem esses sinais, e eles marcam a nossa vida. Como é que marca, né, a vida de um casal? A gente vai ver na próxima aula a questão do matrimônio. Todos os sinais do rito do matrimônio, mas todos os sinais que levam até o matrimônio. Tá bom? Do Marcelo foi a mesma coisa. É feita uma ordenação igual. Porque ele é bispo do mesmo jeito. Só que assim, um bispo, ele é o ordinário com caráter no lugar. Então ele tem o caráter de governar a diocese de Santo Amaro. E o outro de auxiliar o que tem o caráter. Então é isso. É por isso que ele é chamado auxiliar. Ele auxilia conforme episcopal, porque precisa de outro bispo para crismas, de repente para ordenação de institutos religiosos, exatamente da consagração da vida das freiras, os votos perpétuos, normalmente é um bispo que faz, né? Então, às vezes o bispo não pode estar em todos esses eventos, então tem um auxiliar, quando a diocese é muito grande, que auxilia. A Arquidiocese de São Paulo tem 7 auxiliares, a Arquidiocese de São Paulo. Santo Amaro só tem 1. Santo André não tem nenhum, Campo Limpo não tem nenhum, Santo Amaro está com privilégio, a gente tem um auxiliar. Colocou o livro sobre a cabeça. O rito é igual, para bispo o rito é igual, precisa das 4 coisas, do padre as 3 e do diácono 2. Bom? Esses 3. O quê? Ah, não, mas um é emérito, um já está descansando, um já está aposentado, trabalha por caridade. Né, mas está emérito. É que assim, a diocese é que normalmente nasce uma diocese grande. Aí, como ela começa a crescer a população, o número de padres, tudo, então eles dividem em outras dioceses menores. Só que aquela é como diocese mãe. Então aquela que é como a cabeça das outras fica como arquidiocese. E as outras são dioceses. Então, qual que é a mãe por exemplo, qual que é a diocese primaz do Brasil? A primeira diocese do Brasil, qual que foi? São Salvador. A diocese de São Salvador, na Bahia. A Bahia de Todos os Santos. Então, a primeira, por isso que se chama diocese primaz. Então, ela é uma arquidiocese. Então, depois foi constituída Rio de Janeiro. Então, era só 2. Depois fizeram São Paulo e Mariana. Aí já eram 4. Aí depois fizeram Porto Alegre, não sei o que, foram criando outras, porque foi aumentando a população. Então vai aumentando, aí nomeando novos bispos e vai aumentando, e aí quando essa é grande, mas tem que fazer outras menores, então fica a arquidiocese, ela se torna a arquidiocese, porque ela é mãe das outras, deu origem às outras menores, e as outras menores fazem parte daquela região episcopal, daquela região subregional, que eles chamam. Então é isso. Sim. Porque beija a mão do padre em função das bênçãos que recebe de Deus, não porque o padre porque o padre é lindo, porque o padre é maravilhoso, porque o padre não tem nada a ver. A beija a mão do padre em honra a nosso Senhor, porque nosso Senhor deu uma graça especial e aquelas mãos nos são dadas graças de Cristo, não porque o padre é só instrumento. Martelo ruim e martelo bom prega do mesmo jeito. Não, a unção é exatamente por causa da imposição das mãos, por causa dos sacramentos que é dados, conferidos com uma graça especial de Cristo. Então é Cristo que dá. Por isso a mão é ungida como se fosse as mãos de Cristo. Sim, por isso que quando o padre empresta a voz na missa e as mãos, não é a mão de Cristo, é a mão do padre. Mas Cristo toma para si as mãos e a voz e ele se faz presente na Eucaristia. O padre não tem poder nenhum, mas ele simplesmente se coloca como instrumento para que Deus faça.
Sim, porque foi isso, sim, eu fui ordenado por Dom Fernando foi ordenado por outro, que foi ordenado por outro, foi ordenado, aí se foi lá para trás, chega lá em Cristo. Aí chega, mas tem que ir bem para trás. O bispo é escolhido assim. O que acontece? É criada uma diocese, então tem bispo para cada diocese. Aí morre um, precisa substituir. Aí criou uma outra diocese, não tinha, então tem que ter. Então como é que você cria um bispo? Então você pega os padres, normalmente o bispo, assim, normalmente quem dá os nomes é o bispo. O bispo pega assim, qual padre que o bispo acha que seria um bom bispo? Então ele dá uns nomes, manda esses 3 nomes para a nunciatura. A nunciatura manda carta consultando os padres que conhecem aqueles padres. Aí pergunta tudo, um monte de pergunta tudo, até se o padre tem tique, nervoso, você pergunta tudo. Aí se você conhece, você vai responder. Se você não conhece, você não responde. Então aí você responde tudo aquilo e manda para lá. Eles juntam 30, 40, 50, não sei quantas cartas eles juntam, falando sobre aquela pessoa. Juntam aquelas e vem, esse pode. Aí junta com outros que pode, outro que pode, outro que pode. 3 pode. Manda esses 3 nomes para Roma e o Papa que escolhe. Aí o Papa vai dizer, esse aqui, pronto, é esse aqui. Ah, mas esse aqui não é... Não, os 3 podiam. Os 3 podiam? Podiam. Se os 3 podiam, o Papa que se escolhe. Gostou mais desse nome? Não, achou que o segundo é melhor. Não, acho que o terceiro deve ser melhor. Então, o primeiro. Não, o primeiro. Então, o Papa que escolhe, ele não conhece. Ele tem até um resuminho. É dado um resumo de quem são os papas. O Papa lê e ele escolhe. É assim que é feito. Não foi assim quando o Judas Iscariote se enforcou? Eles chamaram 2. José, o Justo, e Matias. Qual que o Espírito Santo escolheu? Matias. O outro que era justo. Escolheu Matias, que não deu qualidade nenhuma. Escolheu que tinha menos qualidade. E ele que foi. Então é isso. É assim que funciona. Na igreja é assim. Quem escolhe é o Papa. A última voz é a do Papa. Cônego é assim, é um conselho de padres velhos consultivos do bispo. O bispo tem um problema que ele não sabe como resolver. Então ele chama aqueles padres velhos que já têm bastante experiência. O que vocês acham? É isso, é um conselho consultivo. E é um conselho que reza, sabendo desses problemas, é um conselho que reza na catedral por esses problemas. E Monsenhor, lá? Porque o Monsenhor... Da nossa diocese só tem agora 3 monsenhores. Os outros já morreram. Eram vários. Então só tem o Monsenhor Paulo, o Monsenhor Getúlio e o Monsenhor Edson. Só tem 3 monsenhores. Então, no caso deles, o Monsenhor Getúlio o título de monsenhor era dado para um padre que serviu de modo muito particular, muito próximo ao bispo ou à cúria. É um padre que serve de modo particular, de forma administrativa e pastoral. Então, o bispo dá aquele título porque é um padre que se destacou no desempenho daquele encargo. Então, é dado um título de honra. Não, é assim. Era dado, depois de 10 anos, antes de Papa Francisco, depois de 10 anos de serviço, o bispo podia dar para quem ele quisesse esse título. É para quem o bispo quisesse. Tá bom? Por exemplo, quando foi o Monsenhor Paulo, o Monsenhor Roberto e o Monsenhor Edson, o que ele fez? Falou assim, olha, tinha morrido. O Monsenhor Valdemar estava aposentado e estava quase morrendo. O Monsenhor Antônio morreu, o Monsenhor Luiz morreu, então vários monsenhores morreram. Então, para não ficar sem monsenhor na diocese, então precisava escolher. O Dom Fernando escolheu esses 3, mandou os nomes para lá e receberam, porque os 3 já tinham mais de 10 anos de serviço, cada um servia numa coisa. O Monsenhor Roberto Monsenhor Edson era o chanceler, Monsenhor Roberto era o chanceler, Monsenhor Roberto era o chanceler, Monsenhor Edson era o vigário episcopal, vigário geral, e o Monsenhor Paulo era o ecônomo da diocese. Então deu o título porque eles faziam um serviço, além de párocos, ainda faziam um serviço extra na cúria. Então deu um título para eles porque faziam coisas a mais. Tá bom? Então é isso. Aí o Papa Francisco veio, depois de 10 anos podia.
Aí o Papa Francisco agora achou por bem que só depois dos 65 anos de idade. Então, por isso que assim, depois de muitos anos de serviço, aí pode receber o título. Mas mesmo assim, o bispo tem que pedir. Não é porque fez 65 que tem direito. Não, só se o bispo pedir. Então, ninguém tem direito de ordenar nem diácono, nem padre, nem bispo. Quem dá é a igreja. E nem os títulos de honra também não recebe porque quer. Só a igreja que acha que a pessoa, por serviços prestados, por competência, capacidade, por necessidade, a igreja dá. Tá bom? Não. Episcopal é o bispo. Presbiteral ou sacerdotal é o padre. É que presbítero, a palavra grega, significa velho, ancião. Eu já estou agora. Agora eu estou mais presbítero que sacerdote. Então é assim que funciona. Isso, estamos usando o catecismo, todos os números. Tá bom? Depois eu... Padre Adilson, o príncipe, estudou comigo. Nós esperamos que a ideia dele fazer na testa e na cabeça. Faz, o bispo faz também. Na Itália eles colocam na cabeça. No Brasil põe, às vezes, a maioria põe na testa. Mas não importa, as cinzas na cabeça. Então daqui para cima é a cabeça. Não pode jogar no olho, senão faz mal. Mas pode pôr na cabeça. Ontem eu estava com duas marcas. Eu tinha pó na minha cabeça que o bispo pôs, e eu fui na outra missa que o padre colocou na minha testa. Então eu estava com duas, estava mais cinzento que tudo. Pode ser feita por outra pessoa ou só pelo padre? Pode, porque é em posição de cinzas, né? Surra, cinza, pode receber de qualquer um, tá bom? É que a cinza não é sacramento, a cinza é simplesmente, lembra-te que és pó e ao pó de voltar. Lembra que você não é nada, e se você não tomar cuidado... Pode também, porque porque não é sacramento, qualquer um pode pôr na cabeça dos outros, é para exatamente lembrar que a gente... Não, é que os que não vieram é porque estavam enfermos, então você leva para o enfermo, mas a cinza não é para o enfermo, a cinza é para todo mundo. Só não pode para cachorro, que outro dia teve um ano que pediram, pode receber o cachorrinho, pode receber a cinza? Não. É quarta-feira de cinza. Tá bom? Não, depois de morto a gente fica cinza, é isso sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.